queridos, que bom estamos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. E hoje nós chegamos à lição de número 7. E a lição de número 7 tem como título Benignidade, um escudo protetor contra as porfias. E a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Colossenses, no capítulo de número 3, do verso 12 ao verso de número 17. Então hoje nós vamos falar sobre mais uma das características do fruto do Espírito que nós conhecemos, que Paulo a chama de benignidade, que o nosso autor trabalha como um escudo protetor contra as porfias. Hoje, então, iremos estudar a quarta característica do fruto do Espírito, porque nós não vimos o amor, mas Paulo começa com o amor, depois nós já estudamos a alegria, a paz, a longanimidade e agora a benignidade. Então, no cronograma é a quinta, tá? Mas nós não estudamos o amor. Então, para nós é a quarta a ser estudada, mas é a quinta dentro de Gálatas, capítulo de número 5, do verso 22. Então, hoje iremos estudar a quarta característica do fruto do Espírito, a benignidade. Obra desenvolvida em nós unicamente quando construímos um relacionamento saudável com o divino, tá? Então a benignidade é uma característica também desenvolvida unicamente através do relacionamento que você vai construindo ao longo do tempo com o Eterno, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, tá? Então, nós precisamos ter isso em mente, tá? Que é desenvolvida pelo relacionamento que nós temos com o Espírito Santo, com Jesus, com a sua palavra. Ao contrário, a porfia é um outro elemento que nós vamos estudar, mas a porfia é uma obra da carne, tá? Ao contrário, a porfia é uma obra da carne. E nem precisamos, preste atenção, nos esforçarmos para materializá-la. Eu não preciso fazer nenhuma força para que a porfia, para que eu desenvolva a porfia. Porque eu sempre vou trabalhar no princípio bíblico, naquele que Paulo fala que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. E se eu fui destituído da glória de Deus, isso é óbvio que nós herdamos o quê? A herança do pecado. E as obras da carne, preste atenção, ela nasce juntamente conosco, vem no bojo, vem assim de bandeja para nós, porque isso é herança. É claro que algumas pessoas vão desenvolver certas características da obra da carne. Tem uns que vai desenvolver muito mais apurado, ele vai ser mestre, ele vai fazer uma pós-graduação na porfia, outro na inimizade, outro na glutonaria, outro na prostituição, na lascívia, ou seja, são obras que eles vão ser PhD, são obras que eles vão se especializar, mas existe isso dentro de nós, ou seja, eu não preciso me esforçar para ser determinadas coisas dentro da obra da carne. Nós já nascemos porque nós fomos destituídos da obra, nós fomos destituídos da graça de Deus, da glória de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Herdamos isso do pecado. E precisamos estar perto de Deus e de sua palavra, para que essa ação não macule, não manche nosso ato de testemunhar de Cristo. O tópico primeiro, queridos, diz assim: a benignidade fundamenta-se no amor. Ponto 1. O que é benignidade? Antes de nós continuarmos, eu pediria por gentileza, se possível, querido, todo dia eu estou postando um vídeo novo. Eu já postei 119 vídeos. Chama-se o programa Palavra Certa. São vídeos curtos, onde eu falo no máximo 3 minutos, tá? Onde eu leio um texto da Sagrada, eu menciono um texto da Bíblia e eu reflito sobre esse texto, tá? Eu pediria por gentileza,
você que nunca acessou o programa Palavra Certa, procura aí no meu canal, tá? O programa Palavra Certa vai estar sempre a hashtag 123, nós já estamos na 119, tá? Procure assistir, são palavras assim muito interessantes que serve, tá, para evangelismo, que serve para a sua própria vida. São mensagens curtas e com uma grande objetividade. Ajude-me a propagar, assista também vocês o programa Palavra Certa. São palavras diárias, onde eu posso para o nosso elevo espiritual, tá bom? Então você que nunca assistiu, assista o programa Palavra Certa. É rápido e muito objetivo. Então, o que é benignidade? Esse termo tem uma profundidade extrema. Entender suas variáveis para nos aprofundar e nos assemelhar a Deus. Tá? Então, o que é benignidade? Benignidade significa, primeiro, não em ordem, né? Mas eu vou falar suas variáveis. Índole boa, é o que está na lição. Bom caráter, benevolência, humanidade, bondade. Agora eu vou um pouco mais além. Benignidade significa também tratar, significa usar. É que nós não temos tempos para mencionar textos bíblicos com essas variáveis. Significa aproveitar, servir. Benignidade também tem uma variável que pode significar mão, mas mão dentro da ideia de instrumentalidade, tá? Nós vamos ver isso lá em Mateus, tá? Com muita propriedade, tá? Que a mão tirava a terra, tá? Ele mudava de lugar a areia, ou seja, a ideia é de instrumentalidade. Isto é muito profundo, é que nós não temos tempo, mas é só para você ter a ideia da gama de variedade da palavra benignidade. Então isso pode significar canal, pode significar tempestade, mas tempestade no sentido de avivar a esperança ou de colocar alguém no caminho. Sabe quando o seu pai e a sua mãe davam aquele chacoalhão em você? Aquela palavra soava como uma tempestade, você ficava pensando, poxa, realmente eu estou errado, realmente eu não posso fazer isso. Quando alguém chama a sua atenção, essa palavra vem como tempestade. A ideia no original é justamente isso, tá? A palavra benignidade traz a ideia de tempestade, de avivar a tua esperança ou de fazer você voltar no caminho. Uma outra variável da palavra benignidade significa anunciar o abismo, tá? Isso é muito interessante, tá? Fica tranquilo que está tudo no meu blog. É só acessar o meu blog que está aqui embaixo, ó, www.fabiosegantin.blogspot.com.br. Você vai ter acesso a todo esse material. Então percebam que essas características, que essas definições, percebam, queridos, que essas características, elas não estão atreladas a uma boa educação ou construídas pelo meio em que estão inseridas. Tem pessoas que dizem assim, nossa, mas essa pessoa ela é tão gentil, essa pessoa ela é tão prestadora, ela presta um serviço assim humanitário extraordinário, mas também ela teve uma boa educação. Também olha aonde ela viveu, aonde ela está inserido. Então percebam que a benignidade não está atrelado a uma boa educação. A benignidade ela não está atrelado ao meio em que você vive. A benignidade ela nasce no relacionamento profundo que você tem com o Eterno. Se você não tiver o Eterno, você não desenvolverá a benignidade. Embora que a humanidade possa se aproximar-se da benignidade, mas ela não é fruto humano, ela não é fruto de uma boa educação do meio aonde você está inserido. Ela é única e exclusivamente do relacionamento que você tem com o Eterno. O ponto de número 2 diz assim, Jesus, exemplo de benignidade. Como homem
ele foi plenamente perfeito. Então perceba que a benignidade, olha o que eu vou dizer aqui, né, neste momento. A benignidade, tá? Ela é uma característica desenvolvida pelo Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo por você, para melhorar a tua humanidade. Lembra aquilo que nós já dizemos no começo da aula, que nós estamos cansados de saber que nós fomos destituídos da glória? A benignidade, ela vem trazer a essência da palavra ser humano. Ela quer preencher aquilo que o pecado roubou, aquilo que é a essência do que seria ser homem. É por isso que Jesus, como homem, ele foi plenamente perfeito. Ele preencheu todos os requisitos. É por isso que nós temos esse ponto aqui. Jesus, o exemplo de benignidade. Então, como homem, ele foi perfeito. Ele foi plenamente homem. Ele preencheu todos os requisitos do termo ser humano. Tá? Isso é muito interessante. Jesus, ele andou, viveu, exalando todas as variáveis do termo benignidade. Lembra que nós acabamos de falar sobre as variáveis do termo benignidade? E agora eu vou mostrar na prática os termos dessa variação na vida do mestre. O texto de João 13,16 para muitos se tornou insignificante, se tornou morno e desatualizado. Mas esse versículo ele está carregado das características do fruto do Espírito Santo. O versículo 3 e 16, o capítulo 3, verso 16 de João, ele está carregado de benignidade. E olha que interessante aqui, essa ação de morrer pela humanidade está baseado no amor. E para ele exercer o amor, ele teve que fazer um serviço, ele teve que servir. É uma outra variável do termo benignidade. Ele teve que servir quem? O outro. Então ele amou. Esse amor precisava ser materializado. Então ele materializa como? Sendo servo. Mas servindo a quem? Ao outro. E é tão interessante que ele serve o outro sem segregar, sem fazer distinção de pessoas, sem mostrar uma dicotomia entre o preto e o branco, entre o sábio e o ignorante, entre o pobre e o rico, entre homem e mulher, entre criança e idoso. Ou seja, ele não segrega. E é tão interessante que ele foi o canal. Olha a palavra canal, que eu disse que era uma variável da benignidade. Ele foi o canal entre Deus e o homem. Querido, Jesus foi perfeitamente homem, ele foi plenamente homem. Ele trouxe tempestades em nossas vidas. O ensino dele foi uma mudança de paradigma. O ensino dele mexe até hoje com o nosso intelecto, com as nossas emoções, com aquilo que eu pretendo para a minha vida. O ensino dele trouxe tempestade. Aviva a nossa esperança e faz nós voltarmos ao caminho que nós devemos andar. Então por isso que as variáveis da benignidade estão plenamente em Cristo. Então ele trouxe tempestade em nossas vidas e anunciou o abismo. E ele proclamou o ano aceitável do Senhor. Então perceba que todas as variáveis da benignidade estão nele. Perceba que ele anunciou, que ele proclamou, que ele foi o canal. Ele intermediava. Isso é muito interessante. O benigno, na verdade, ele é o canal entre o inimigo e a outra pessoa. Ou seja, ele tenta fazer o elo. Ele tenta ligar dois seres que não estão mais em comunhão. Ele é o canal. Ele é o abismo. Então perceba que ele é o canal, ele é a tempestade. Perceba que ele não segrega, ele une. Então esse conceito de benignidade estava na vida do nosso Mestre Jesus.
Terceiro ponto, a benignidade na prática. Nós temos que reconhecer uma coisa: trazer a teoria à prática é extremamente difícil, não é uma tarefa muito fácil, ainda mais quando tratamos de assuntos espirituais. O andar no Espírito, tá? Ele é contrário ao padrão já estabelecido pelo sistema corrompido do mundo. E a familiaridade com esse sistema, nós somos convencidos de que agirmos na contramão é estar fora do padrão. Então perceba que existe um padrão pré-estabelecido. E quando eu não sigo esse padrão pré-estabelecido, parece que eu sou um peixe fora da água. Parece, nossa, mas só eu que falo assim, só eu que ajo dessa forma, só eu que tenho esse tipo de proceder. Então perceba que você ser diferente em um mundo onde todos são iguais, parece um peixe fora d'água, parece que você está em outro mundo. Mas olha o que disse o Dr. Billy Graham. Billy Graham, ele disse o seguinte: é muito fácil ser indelicado e impaciente com os que erram e falham. É fácil ser bondoso e gentil com quem nos trata bem, mas precisamos ser benignos com aqueles que erram, tropeçam e ainda nos tratam mal. Quantos que pregam, ensinam, aí já fala minha, quantos que pregam, ensinam, cantam, profetizam, falam em línguas e até prestam serviços a igrejas locais, mas não andam em espírito. Então perceba que trazer a teoria para a prática é complexo. E o Billy Graham, com uma grande maestreza, ele diz com muita profundidade e singeleza que, vamos ser sinceros, nós temos essa facilidade. Nós tratamos bem quem nos trata bem. Nós somos gentil com quem é gentil conosco. Mas será que nós somos capazes de ser gentil com aquele grosseiro? Já viu aquela pessoa que você vai na loja, aquela pessoa te atende mal e você mesmo assim continua sendo gentil com ela? Ou aquele atendente de um supermercado, ou um atendente de posto, enfim, seja aonde for, você consegue ser gentil com uma pessoa que está sendo malcriada com você? Ou seja, agir na contramão não é fácil. E é isso que nós precisamos ser. É isso que nós precisamos nos esforçar para ser. É isso que nós precisamos buscar do Espírito Santo: gentileza, hombridade, humanidade dentro de nós. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos agir de formas diferentes, porque nós levamos o nome de Cristo. Então trazer a benignidade para os nossos dias, para a nossa realidade, é uma tarefa extremamente difícil. E humanamente falando, isso é impossível, a não ser com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque não adianta pregar, ensinar, cantar, não adianta falar línguas estranhas na igreja, não adianta você ter inúmeros serviços dentro da igreja, não adianta você pastorear uma igreja, não adianta você gravar vídeos na internet, ter milhões de acesso, ser um popstar, não adianta se você não expressar, se você não exalar a essência de Cristo, se você não buscar ser benigno, se você não buscar ser o canal entre as pessoas até Deus. Não adianta você não trazer tempestade, reflexão para essas pessoas. Não adianta você não querer servir as pessoas. Porque o ato de servir é um ato de ser benigno. E nós estamos muito mais preocupados em as pessoas nos agradar, em as pessoas nos servir, do que nós prestar um serviço a elas. Então isso é muito interessante. Então a ideia é o seguinte: temos que trazer a teoria para a prática. E isso só é possível com a ajuda do Espírito Santo. Tópico de número 2. A porfia fundamenta-se na inveja e no orgulho. Inimizade e porfia. Existe diferença entre inimizade
e porfia? Segundo o nosso autor, existe, e eu particularmente concordo com ele. Tá? Eu examinei vários conceitos mais profundos dentro da teologia, no grego, no hebraico, e realmente existe essa diferença. Tá? Realmente existe. Ambas podem parecer sinônimas, mas têm significados diferentes. O que significa inimizade? É um ódio, é a indisposição com alguém. Tá? A porfia é uma contenda de palavras, é uma discussão verbalizada, disputa e polêmicas. A primeira, a inimizade, ela sempre estará ligada às relações interpessoais, evitando, por exemplo, a proximidade. Por exemplo, eu não gosto do Bertano, então eu peguei uma inimizade com ele. Já viu aquele ditado, o meu santo não bateu? Né? Crente não deveria ter isso, né? Mas tem alguns crentes que tem, o meu santo não bateu com aquele irmão. Então eu creio que é uma inimizade. E um dos primeiros sintomas da inimizade é a proximidade. Eu me distancio, eu não cumprimento, eu não passo aonde ele está, eu não estou aonde ele geralmente fica, eu sempre corto volta dele, ou seja, as relações interpessoais são quebradas, são deletadas. Eu tiro as relações interpessoais com aquela pessoa porque ela é minha inimiga, ele é o meu inimigo. E a porfia? A porfia é a materialização, tá, visual dessa inimizade. A porfia já acontece na expressão verbal. Então eu não gostei dessa pessoa, o meu santo não bateu com ela, aí o que eu uso para ainda mais aprofundar a minha inimizade com ele ou com ela, ou o que eu faço para tentar ganhar dele, para mostrar que ele está errado e que eu estou certo. Aí eu entro nas discussões verbais, aí eu sou polêmico, aí eu sempre fico contrariando o que ele faz, ou seja, eu fico criticando o que ele faz, eu sempre vou discordar com o que ele faz, e eu faço o quê? Eu faço um discurso, eu faço uma polêmica, eu crio uma situação, eu crio algo onde eu uso isso como base para a minha verbalização. E aí começa então a ter o que? As porfias. São discussões baseadas no que? Simplesmente baseada no meu o quê? No meu orgulho e na minha inveja. Então perceba que inimizade é um sentimento onde eu não preciso expressar ele verbalmente, eu simplesmente me afasto daquela pessoa. Ok? E a porfia é quando eu expresso, é quando eu verbalizo a minha insatisfação com aquela pessoa, a minha inimizade com ela, aonde eu começo a mostrar pontos negativos dela, aonde eu começo a menosprezá-la com palavras, aonde eu começo a polemizar com ela, ou seja, eu começo com as minhas palavras a deteriorar a sua imagem. Ou seja, mas isso nada mais é do que o meu sentimento de inimizade, porque eu não gosto dela, porque o meu santo não bateu com ela, tá? Então, inimizade está no campo dos relacionamentos, tá? Mas aquele relacionamento onde eu simplesmente segrego aquela pessoa. Porfia, eu verbalizo, eu falo, eu discuto, e aí eu coloca a boca realmente no trombone, tá? Ponto de número 2, Evódia e Sintique. Nós já estudamos isso em aulas anteriores, tem uma aula onde eu falo profundamente sobre essas duas pessoas, está aí no YouTube, são sobre as aulas sobre o livro de Filipenses, tá? Evódia e Sintica, elas eram companheiras, elas eram cooperadoras assíduas no ministério de Paulo. E Paulo a estimava de forma profunda pelo trabalho que elas estavam prestando no reino de Deus. Mas o que eu acho interessante é que elas começaram a ter uma discussão, uma inimizade, e depois se tornou uma porfia no mundo das ideias. Elas não estavam mais se entendendo, porque uma pensava de um jeito e queria agir de uma forma, e a outra pensava de um jeito e queria agir da forma que ela pensava. Tá? O primeiro ponto que eu quero salientar aqui é o seguinte: todos nós precisamos pensar iguais?
Você precisa pensar igualzinho a mim? Eu preciso pensar igualzinho a vocês? É claro que não. Nós somos seres humanos e nós temos diferentes pensamentos, diferentes opiniões. Quando se trata da Bíblia, aí aumenta muito mais a discrepância. O que nós não podemos criar são heresias, tá? Isso é uma outra coisa. Mas o pensar teológico diferenciado, isso é plausível, isso é humano e isso é honesto. O problema é quando eu não aceito o seu pensamento. O problema é quando eu não aceito a sua ideia. O problema é quando eu não entendo aquilo que você pensa. E aí acontece o quê? As inimizades. E as pessoas se tornam inimigas porque pensam diferente. E com a inimizade vem o quê? A porfia. Foi isso que aconteceu com Evódia e Sintique. Ou seja, elas pensavam diferente, começou a ter problemas por esse pensamento e elas começou a porfiar. Elas começou a lutar nas suas verbalizações. E é tão interessante que uma pessoa que cria, uma pessoa que fica porfiando, ela nunca será uma vencedora. Ela nunca ganha. É tão interessante que nesse debate, nessa briga, quem que ganhou? Foi Evódia ou Sintique? Nenhuma. Sabe quem ganha quando eu e você porfia? O diabo. O diabo ganha quando nós porfiamos. Por quê? A Sintique perdeu, a Evódia perdeu, a igreja estava perdendo. E quem estava ganhando? Quem estava triunfando neste episódio? O diabo, o maligno. Então perceba que a porfia não te leva a nada. Não adianta você ficar discutindo, não adianta você ficar sendo o polêmico, porque você não ganha. Você não ajunta, você segrega, você separa, você desune. E quem é que ganha com isso? O diabo. Quem é que ganha com isso? O mundo espiritual do maligno. Então é ele que ganha. Então nós temos que ter a ideia do quê? Que a porfia simplesmente ela vai segregar. Ela não vai ter um vencedor aqui, a não ser o diabo. Então eu preciso respeitar a opinião do outro. Eu preciso entender o seu posicionamento. Eu posso até não concordar com ele, mas nós temos que conviver em paz, sem porfia, sem briga e sem discussões. O ponto 3 vai falar sobre Miriam e Arão. Miriam e Arão eram irmãos de quem? De Moisés. E é tão interessante que, olha que caso, no meu ponto de vista, insignificante, inútil, vão. Tá? Moisés foi casar-se novamente. E ele casou-se com uma mulher cuxita. A mulher cuxita era uma mulher negra. Tá? Era uma mulher negra. E perceba que Miriam e Arão não concordaram com a escolha dessa mulher. O problema não foi o casamento, o problema foi com uma cuxita. E eles não concordaram com isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando eu tenho a inimizade com uma pessoa, as pequenas coisas são motivo para eu criar uma porfia. A pessoa que tem inimizade, ela procura pequenas coisas para porfiar contra você. E foi justamente o que aconteceu. Moisés pega uma cuxita, pega uma mulata, pega uma negra, casa-se com ela, aí Miriam e Arão entram no meio. Ou seja, eles foram oportunistas. Eles pegaram algo insignificante, algo vã, algo sem grande relevância para tentar destruir a vida de Moisés para ficar com a liderança de Moisés. Então perceba que aquele que desenvolve a inimizade e tem por luxo a porfia, ele vai sempre pegar pequenas coisas para porfiar você, para denegrir a sua imagem, para tentar destituir você da sua posição. Porque olha o que Miriam e Arão fez. Eles pegaram uma coisa insignificante para tentar uma coisa grande. E graças ao Eterno, Moisés relata essa história, o final de Miriam e de Arão. Ficaram que leprosos por causa do que? Da porfia. Então perceba que enquanto você porfia, você não ganha, você perde.
Tá? Você está perdendo. E nesse caso, Miriam e Arão perderam, porque Deus tinha escolhido Moisés. Mas eles queriam liderar também. Eles queriam estar no lugar de Moisés. Aí eles pegam algo insignificante para tentar destruir a vida de Moisés. Pegar algo vã. O que? O casamento dele com uma coxita. Então o problema não era o casamento com o casamento em si. O problema era aquela mulher. Então eles pegou algo insignificante para tentar destituir algo que Deus tinha dado para Moisés. Tópico de número 3, revistamo-nos de benignidade. Ponto 1. Retirando as vestes velhas. O conselho de Paulo na igreja de Colosso era para que eles despissem, tirassem a roupa velha e revestisse, colocasse uma roupa nova. O que eu quero salientar aqui para vocês é que esse texto não pode afirmar que a velha natureza é tirada de nós e jogada no lixo. Não. Porque eu afirmei nas primeiras aulas que a velha natureza ela não é tirada de você. A velha natureza está dentro de você. Ela mora com você, ela dorme com você, ela trabalha com você, ela come, ela toma banho, ela come, ela vai para a escola, ela vai para a academia, enfim, ela vai para a igreja com você. A velha natureza está dentro de nós. É por isso que Paulo, quando ele tem um vislumbre da eternidade, ele dá aquele grito, né? Ó morte, aonde está a sua força? Mostra a sua força agora. Porque tragada foi a morte na vitória. Paulo estava vislumbrando a eternidade. E ele estava dizendo o seguinte, e aí véia, e agora você vai me pegar? Você vai tentar destituir-me? Você vai fazer eu pecar? Você não tem mais força. Você já era. Agora eu estou completamente livre de você. E eu vou entrar na eternidade com meu Deus e morar com meu Deus. É por isso que Paulo diz, o que é corrupto se revestirá da incorruptibilidade. E o que é mortal se revestirá da imortalidade. Ou seja, enquanto nós estivermos aqui, é por isso que você tem desejo pecaminoso. É por isso que você tem desejos indecentes, porque a velha natureza está dentro de você. O problema é quem você está alimentando. Você está alimentando a velha ou você está alimentando o homem novo? Quem você está alimentando? O homem espiritual ou a velha natureza? A natureza adâmica. Então, depende de quem você estiver alimentando, vai determinar a sua conduta espiritual, a sua vida ou a sua morte espiritual. Mas o que Paulo está querendo dizer então aqui, que não vai tirar a velha natureza e vai jogar fora, e você vai ficar isento dela, não. Paulo está se referindo ao estilo de vida. Paulo está dizendo o seguinte, olha, alimente o homem novo, mate, dê fome à velha natureza. A velha natureza aqui é o modo operante, é a maneira, é o seu estilo de vida. Então aqui você tem que entender muito bem isso. E você precisa levar isso para a tua classe, para os seus alunos. A velha natureza não sai de dentro de mim, mas eu preciso mortificar ela. Senão não teria sentido o princípio da santificação. Para que me santificar, sendo que a velha natureza, aquilo que me aguça, o pecado não está mais dentro de mim. Então não tinha mais nenhuma necessidade de eu me santificar. Que santificar é um processo. Então o que me faz pecar hoje? Se a velha natureza, a natureza adâmica, não está mais dentro de mim. Então perceba que Paulo não está ensinando isso, porque eu já ouvi pregadores ensinando isso. E pelo amor de Deus, sabe por que eles ensinam isso? Porque eles não frequentam as nossas escolas bíblicas dominicais e aí sai por aí pregando aquilo que não é bíblico, tá? Então perceba muito bem essa diferença. Ponto de número 2, sede benignos. Eu achei muito interessante esse ponto porque isso é uma ordenança. A Bíblia diz que Deus é benigno. Então se Ele é benigno, eu preciso também ser benigno. Isso é muito interessante. A benignidade é um antídoto e um escudo contra as porfias. Esse é o nosso título dessa aula, né? Precisamos nos policiarmos
para não trabalharmos com o princípio da reciprocidade referente à benignidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer porque nós temos a tendência de pensarmos assim: ah, Cristo fez isso, eu tenho que fazer. Se Cristo fez isso, eu tenho que fazer. Ou seja, o princípio que me parece que permeia as pessoas é da reciprocidade. É tipo assim, é um dever que eu tenho que fazer, porque se ele fez, né, eu tenho que fazer também, né? Eu tenho que pagar na mesma moeda. Não. Eu preciso ser benigno, não no princípio da reciprocidade. Eu preciso ser benigno porque eu preciso obedecer um outro princípio. E qual é esse princípio então, Fábio? O princípio da superioridade. Então eu quero tirar o princípio da reciprocidade e introduzir o princípio da superioridade. Por que isso está repleto nas Escrituras? Porque eu preciso ver o outro maior do que eu. Olha o que Paulo diz aos Gálatas, tá? Levai as cargas um dos outros. Aí Paulo aprofunda o conceito e diz: olha, considerai o outro, o seu irmão superior a vocês. Quando Cristo veio servir a humanidade, ele veio e obedeceu aqui o princípio da superioridade. Ele viu eu e você, ainda que mesmo pobres e pecadores, superiores a ele. Porque esse princípio o motivou. Esse princípio permeava a vida dele. Não que ele seja ou que ele era inferior a nós, não. Mas ele deixou um legado, um princípio. Então quando eu ajo no princípio da superioridade, eu começo a tratar as pessoas de forma diferente. Eu não olho por cima. Já viu aquelas pessoas que ele anda assim, porque todo mundo está abaixo dele, ele olha acima de todos? Esse daí é uma pessoa que não exerce o princípio da superioridade. Ele pode exercer o princípio da reciprocidade. Se você fez, eu faço. Se você não fez, eu também não faço. E esse princípio não pode permear o princípio da superioridade. Ponto de número 3, imitando a conduta de Paulo. A vida de Paulo ela é assim indiscutível. E é tão interessante que a nossa vida ela é baseada no quê? No outro. Perceba que a nossa vida ela é baseada naquilo que nós vemos. Por que muitos desejam ser professores? Porque vê nós sendo professores, atuando como professores. Né? Teve alguns irmãos que até começaram o exercício do magistério, da docência, vendo alguns professores a lecionar. Outros querem ser médico, querem ser engenheiro, querem ser Ronaldinho Gaúcho, Messi, querem ser atrizes, atores, enfim, não estou dizendo que é certo ou errado, mas nós queremos ser porque nós vemos o outro ser. Então perceba que quando eu vejo, eu quero ser. Mas eu acho muito interessante o que Paulo disse de meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Paulo está dizendo: olha, eu quero que vocês sejam o meu reflexo. Eu quero que vocês me imitem, porque eu imitei a Cristo. E é tão interessante esse princípio. Olha o raciocínio, olha o que eu estava pensando enquanto eu meditava nessa aula. A geração de Paulo, muitos não viram Cristo. E eles gostariam de ver Cristo. E Paulo trabalhou o seguinte princípio: vocês nunca viram Cristo, mas através da minha vida, vocês estão vendo Cristo. E olha o princípio que me veio à mente. A cada nova geração, nós precisamos mostrar Cristo para esta humanidade. Paulo, quando ele disse de meus imitadores, como eu sou de Cristo, isso não é uma arrogância de Paulo, como muitos afirmam, uma prepotência, não. Ele cumpriu fielmente um princípio bíblico. E qual é esse princípio? Ser discípulo. E o discípulo nada mais é do que a cópia do seu mestre. Então quando eu olhava para Paulo, eu via quem? Cristo. Será que quando as pessoas olham para nós, eles veem realmente o Evangelho? Será que eles veem realmente uma pessoa mudada pela palavra? Isso é muito profundo. Nós hoje não vemos Cristo, mas Cristo está sendo refletido na minha atitude, nas minhas ações, nas minhas palavras. Isso é muito profundo, queridos. Então leve isso para a classe de vocês.
Cada nova geração precisa refletir Cristo, porque nunca viram Cristo. E o discípulo nada mais é do que uma cópia fiel do seu mestre. Então será que nós, eu e você, estamos refletindo Cristo? Estamos refletindo a sua palavra? E isso daí muda realmente o nosso conceito. Isso mexe de forma profunda com a nossa mente. E eu quero terminar essa aula dizendo o seguinte, que o nosso cristianismo seja mais autêntico e verdadeiro, manifestando a benignidade e eliminando a porfia. Nós precisamos ser mais verdadeiros, nós precisamos servir mais, ser canal, trazer tempestade para as pessoas, precisamos ser mão, instrumento de Deus na vida das pessoas. E parar de picuinha, parar de ficar essa ideia de briguinha dentro das nossas comunidades, porque nós estamos perdendo e o diabo está ganhando. Mas se nós desenvolvermos realmente a benignidade, o inferno vai perder. O diabo já perdeu e continuará perdendo. E nós continuaremos servindo a Deus em espírito e em verdade. Que Deus continue abençoando a cada professor. E até semana que vem, querendo Deus.